Bom dia, meus queridos amados irmãos. Mais uma vez, bom dia para todos. Nesse momento, para que Deus possa nos abençoar. Sabe, nesse momento, que horas são? São 1h40 da manhã. Que grande privilégio nós estamos aqui para nós gravar mais um vídeo, para que você possa ter grandes informações nessa manhã. Então, Provérbios, capítulo 8, versículo 17, a Bíblia diz assim: aqueles que me procuram nas madrugadas me encontrarão. Então, são esses momentos que eu estou aqui para orar, para ler a palavra de Deus e para interceder pela minha vida e pelas vidas dos meus irmãos. Então são esses momentos de privilégio que esse Deus tem me dado para que eu possa refletir e conhecer mais esse Deus mais de perto. Então são os meus relacionamentos com o nosso Criador. Então você pode fazer o mesmo, ter essa experiência, buscar esse Deus sempre nas primeiras horas da manhã. Que grande privilégio esse Deus tem nos dado, não é assim? Então você pode ser também uma pessoa que possa ter esse contato com esse nosso grande Deus, o nosso Criador. Então, meus irmãos, nós vamos dar início aqui mais um vídeo, falando do tema do Apocalipse, O Apocalipse é um livro de revelação, é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é o centro desse livro. Então esse livro é muito importante para nós estudar. Fala dos últimos momentos dessa história. Então, os últimos momentos da história, eu creio, são esses momentos que nós estamos vivendo. Então, o Apocalipse vai falar para nós muitas coisas nessa manhã. Nós vamos abordar o assunto das 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas do Apocalipse. Mas antes de nós abrir a nossa Bíblia, nosso costume aqui é de orar, é de buscar o nosso Deus para que Ele possa nos dar sabedoria e entendimento. É assim? Vamos falar com o nosso Criador. Grande Deus, Pai querido, nessas horas que são, nós queremos se comunicar com o Senhor, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia em nossas vidas e pedir também a Tua presença no meio de cada um de nós. Nesse momento, talvez eu esteja falando com alguma pessoa que esteja vivendo algum problema na vida, alguma situação, alguma crise, talvez financeira, ou talvez espiritual, ou também material. Nós queremos te pedir a Tua graça na vida desse irmão, Senhor Deus, para que o Senhor opere maravilha na vida dele. Então, nós queremos concluir aqui clamando pela Tua presença, que o Senhor venha ser com cada um de nós, abrir a nossa mente para que nós possamos entender os Teus propósitos e objetivos. Obrigado por esse momento e te pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema do Apocalipse, nós vamos tratar nessas horas que são, entendendo? Está no Apocalipse capítulo 16, onde fala ali das 7 últimas pragas do Apocalipse. Então, para nós entender o Apocalipse capítulo 16, nós temos que voltar um pouquinho, voltar um capítulo antes. Nós temos que voltar ao capítulo 15 e o versículo 1, certo? Nós vamos dar aqui uma leitura, Capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz assim, meus irmãos: vi no céu outro sinal, grande e admirável, sete anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Se consumou a cólera de Deus, em outros, a ira de Deus. Então eu pergunto para vocês,
nessas horas que são: Deus é um Deus de amor ou é um Deus que se ira facilmente? Com certeza, meus irmãos, é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que ama cada um de nós, certo? Mas também Ele é um Deus severo, certo? Nesse exato momento, as suas misericórdias trabalham em nossas vidas. Mas naquele último dia, Deus vai ser severo. Para quem? Para aqueles que foram desobedientes, para aqueles que tamparam os ouvidos para não ter compreensão dessas verdades. Então, o Apocalipse capítulo 15, verso 1, né? Nós temos aqui, o Apocalipse tem várias cadeias de 7, certo? Temos os 7 candeeiros, os 7 candelabros, as 7 igrejas, né? E os 7 selos, né? E agora nós vamos estudar as 7 pragas do Apocalipse. O capítulo 15, o verso 1, está dizendo com o derramamento dessas pragas, se consome a ira de Deus. Como eu falei, nós temos um Deus de amor, né? E um Deus também que se ira. A ira dele vai ser justamente naquele último dia, certo? Muitas pessoas não entendem esse tema e às vezes a nossa Bíblia parece estar presa, parece estar fechada ou acorrentada. Muitas pessoas não abrem a Bíblia para estudar ou quando abre a Bíblia para estudar, às vezes não tem uma compreensão, certo? Para nós compreender ou entender as 7 pragas do Apocalipse, nós temos que entender o ofício de Jesus ali no santuário. Para nós entender o tema do Apocalipse, certo? Nós temos que entender o santuário, o início ali, o ofício de Jesus no santuário. Jesus está nesse exato momento, meus irmãos, Ele está trabalhando por cada um de nós. E esse ministério de Cristo, nós chamamos ele de bifase. Bifase. Por quê? Por que bifase? Lembra ali, que lá no santuário de Israel, você tinha ali o sacerdote que oficiava todos os dias e o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no santuário. Ali o sumo sacerdote, ele fazia ali expiação ou ele fazia o juízo, né, para o povo de Israel. Então, o juízo de Deus acontecia ali no lugar santíssimo, que era uma vez por ano, onde Deus vinha e perdoava todos os pecados de Israel. Mas existia uma data para esse dia, e essa data era o 10º dia do 7º mês. Era o mês de Tishri, era o mês de Abib, o Yom Kippur. Então, o dia 10 do 7º mês era o dia do juízo, onde Deus perdoaria todos os pecados de Israel. E tudo acontecia no santuário, era uma tipologia da obra de Cristo no santuário. Então ele tinha como sempre esse ministério, e quando Cristo tornou-se o nosso sumo sacerdote, quando Cristo morre ali no ano 31, ele ressuscita no domingo pela manhã e vai ao céu, e ele começa ali uma obra sacerdotal. Aqui durou até o dia 22 de outubro de 1844, sobre aquela profecia de Daniel 8,14, que fala assim, até 2000
e 300 tarde e manhã o santuário seria purificado. Os meleritas achavam que Jesus voltaria nesse dia, mas ele não voltou. Era o início da nova fase de seu trabalho no santuário. Que fase é agora? Qual é a fase? Aquela fase que é representada lá no santuário terrestre pelo sumo sacerdote, que entrava no santuário no dia 10, no 10º dia do 7º mês, para fazer o juízo. Então, no dia 22 de outubro de 1844, começou a sua obra, sumo sacerdotal no santuário celestial. Isso quer dizer, nesse exato momento, ele está realizando o juízo. Meus irmãos, enquanto nós estamos lendo aqui a Bíblia, nesse exato momento Jesus está fazendo essa obra. Lembra ali que na semana passada, no estudo que nós estudamos aqui, sobre o juízo, e esse juízo ele se dividia em 3 fases. A primeira fase era chamada ali, era o pré-advento. O pré-advento é o juízo investigativo. Esse pré-advento ele começava ali no dia 22 de outubro de 1844 e ele ia até a volta de Jesus. Os nomes de todos que aceitaram a Cristo serão julgados para que antes que ele volte, seja defendido quem está salvo ou quem está perdido. Então ele voltará para buscar os salvos, para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Se Cristo hoje está atuando como sumo sacerdote, o que vai acontecer quando ele terminar essa obra? Queria ler mais um texto com vocês, para nós entender, o que é que quando Jesus sair do santuário, quando ele terminar essa obra. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. Nós vamos dar uma lida aqui, O que é que diz aqui o Apocalipse capítulo 15 e o versículo 8? Diz assim, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos 7 anjos. Jesus está hoje no santuário, mas chegará o momento que a fumaça do santuário tomará de conta do santuário. O que significa essa fumaça enchendo o santuário? É porque Jesus sai do santuário. Ninguém pode mais entrar no santuário até que se cumpra as 7 pragas do Apocalipse. Esse sair aqui do santuário tem que ser comparado com Daniel 12, versículo 1, onde o profeta diz assim: nesse tempo se levantará Miguel e haverá um tempo de prova, um tempo de angústia, qual nunca houve. Ele se levantará, Miguel, no capítulo 12, verso 1, e a saída de Cristo no santuário, assim como Apocalipse capítulo 15 e o versículo 8. Então, quando Jesus sair do santuário, acabou o trabalho, terminou o tempo, o período dele como mediador e juízo. Ou seja,
todos os casos já foram decididos. Uma vez que os casos foram decididos, os salvos já estão selados com o selo de Deus. E nós já aprendemos aqui o que é o selo de Deus. É um sinal de proteção. Proteção contra o quê? Contra as pragas que vão cair, que hão de cair. Então, as 7 pragas do Apocalipse que vão ser derramadas, elas não atingem os que receberam o selo de Deus. Então, meus queridos, nessa madrugada, nós estamos estudando aqui o Apocalipse e essas pragas que vão cair, eles não vão atingir aqueles que receberam o selo de Deus. E eu pergunto para vocês, que selo é esse que o Apocalipse está tratando nesse momento, para mim e para você? Vamos dar aqui uma olhada aqui no livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 7 e o versículo 1. Que selo é esse que a Bíblia está falando para nós nessa manhã? Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A terra é quadrada ou é redonda? Porque o Apocalipse está me dizendo aqui, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que a terra não é quadrada, ela é redonda. Isso aqui é o enigmático do Apocalipse. Quando o Apocalipse está falando de 4 cantos, ele está pronunciando para mim os 4 pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste. Então, se você continuar aqui a leitura, você vai entender assim: conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Então, de acordo com o livro profético, né, o que significa vento? Vento em profecia significa guerra. Então, nós temos 4 anjos nos 4 cantos da terra, ou nos 4 pontos cardeais da terra, segurando os ventos, conservando os ventos, para que não haja dano sobre a terra, para que não haja uma guerra mundial sobre a nação. Então, esses 4 anjos que estão nos 4 pontos cardeais, eles estão conservando, estão segurando para que não haja nenhuma destruição sobre a terra. Então o Apocalipse está me dizendo aqui para mim e para você que Deus está segurando esses ventos para que essa terra não seja destruída. Eu quero dizer para você que não é o homem que vai destruir a terra. Então, quando você vai ali para o livro de Daniel, no capítulo 2, quando ele fala ali dos 4 metais da estátua, e o texto diz que uma pedra é jogada assim ao auxílio de mão e esmigalha toda aquela estátua, e então essa pedra cresce e ela toma de conta de tudo, e essa pedra, ela significa a volta de Jesus. Então, Jesus está voltando, meus irmãos. E quando você vai aqui para a leitura aqui, no Apocalipse capítulo 7 e o verso 2, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamando em grande voz aos 4 anjos
aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e o mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra e nem o mar, e nem a árvore, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então, o Apocalipse, capítulo 7, está nos dizendo que há 4 anjos nos 4 pontos cardeais segurando esses ventos, essas guerras, para que a terra não venha ser destruída. E o anjo está dizendo aqui, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. E eu pergunto para vocês, que selo é esse? Qual é esse selo que esse anjo está dizendo? Quando você vem aqui para o livro de Ezequiel, no capítulo 20 e o versículo 12, o que a Bíblia diz sobre esse selo? O capítulo 20 e o versículo 12 diz assim, também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O verso 20 diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então, esse selo é um sinal, e esse sinal é o sábado do nosso Deus. Então descobrimos aqui na Bíblia, meus queridos, que o sinal de Deus é o sábado. Então, cai por terra uma doutrina que está por aí pregando sobre o domingo, né? Uma maioria diz que o dia do Senhor é o domingo, mas a Bíblia está me dizendo aqui que o sinal de Deus é o sábado. Quando você vai aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 14, e o verso 6 e o versículo 7, a Bíblia diz assim, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar língua, povo e nação. Então, esse anjo voando pelo meio do céu, ele tem um evangelho eterno para pregar a humanidade, para pregar a terra. E essa mensagem que o anjo tem é uma mensagem de urgência. É uma mensagem de urgência para os habitantes dessa terra. Então, essa mensagem é para mim e para você, que estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. No versículo 7, a Bíblia diz assim, dizendo em grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Então, nós já estudamos aqui semana passada sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele começa ali no dia 22 de outubro de 1844. Então, esse juízo, ele vem até a volta de Jesus. E quem passa por esse juízo? Todos aqueles que crêem em Jesus, que tomaram a sua decisão. Então, nesse exato momento, nós estamos, Deus está fazendo esse juízo com toda a nação. Então, eu e você estamos passando por essa revista de Deus. Então, aquele que não aceita esse juízo já está na segunda fase. E a segunda fase é a fase de comprovação, que nós já estudamos aqui. E a terceira fase é a fase de execução. E o texto aqui segue dizendo, diz assim, adorai. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai. Deus aqui quer ser adorado. E eu pergunto para você, em que dia Deus quer ser adorado? Claro, meus irmãos, no dia que Ele criou. E qual foi o dia que Ele criou para ser adorado? O sábado. O sábado. O sábado Deus criou para que Ele seja adorado. No livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 2 e 3, quando Deus termina a sua obra como Criador,
Nesse dia, que é o sétimo dia, ele descansa de toda a obra como o Criador fizeram. Então, Gênesis, capítulo 2, verso 2, 3, ele se encaixa com o livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 8, quando a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, e nem o teu servo que vem das tuas portas para dentro. Aí o mandamento diz assim: por quê? Porque nesse dia o Senhor fez a terra, o mar, o céu e as fontes das águas. Então, em que dia Deus quer ser adorado? No dia que ele criou. E o dia que ele criou foi o sétimo dia. E no livro de Êxodo está dizendo que o sétimo dia é o sábado. Então, meus queridos, Deus quer ser adorado no dia que ele criou. Se Deus tem um sinal, que é o sábado, Satanás com certeza também tem o seu sinal. E o sinal de Satanás é o domingo, né? Onde fala ali da besta, né? No Apocalipse nós temos 4 bestas. A primeira besta nós temos ali no capítulo 1, né? No capítulo 11, quando fala daquela a besta do abismo, né? Essa besta que sai do abismo é a mesma besta do Apocalipse capítulo 13, certo? É a mesma besta, é o mesmo sistema, é o mesmo poder. E essa besta do capítulo 11, né? Esse poder, esse sistema, ele jogou a palavra de Deus por terra e a palavra foi morta. Lembra ali do ateísmo ali na França? Né? Por 3 anos e meio a Bíblia foi rasgada, foram queimadas. Então foram 3 anos de peleja e a palavra do Senhor ali foi morta. Mas depois dos 3 anos, a palavra reviveu. Amém, né, irmão? Sabe de tudo isso? A palavra tem poder para reviver, não é assim? E então o Apocalipse 13 nós falamos também de uma besta, e essa besta, ela sai do mar, né? Mar, água em profecia significa nação, povo, língua, né? Essa primeira besta do Apocalipse 13 está ali no versículo 11, certo? E a terceira besta está também no Apocalipse capítulo 13, no verso 12. É essa besta que sai da terra. Essa besta que sai da terra, ela vai dar poder a essa primeira besta. E se você olhar o texto, em Apocalipse 13 e o versículo 12 em diante, diz que essa primeira besta vai dar poder a essa segunda besta e a terra vai seguir esse sistema, essa besta. Então, nós entendemos aqui que esses sistemas, que essas bestas do Apocalipse, né, vai chegar um momento na história que ali vai haver um decreto. E esse decreto, quando vai ser assinado por esses sistemas, esse poder, e ali onde vai se estabelecer, meus irmãos, o primeiro dia da semana, que é o domingo. E todos vão acatar com essa ideia. Então Deus aqui está chamando a sua atenção aqui hoje, para que você hoje tome a sua decisão ao lado de Cristo, né? Nós entendemos aqui que o dia do Senhor é o sábado. Então, esse conflito vai terminar. Quem você adora? Quem é que você adora? Deus ou a besta? Então, você tem que tomar a sua decisão ao lado de Cristo. E eu pergunto para você, nessas horas que são, é muito difícil, meus irmãos, tomar decisões, não é assim? Tomar decisões ao lado de Cristo é muito difícil. Mas vamos caminhar aqui. Essas pragas que vão cair, elas vão atingir quem? Os portadores da besta. Da besta é essas pragas que vão cair nessa terra. E quem vai ser atingido aqui são os portadores que estão adorando essa besta. Então, quando Jesus sair do santuário, lá fora tem 7 anjos
esperando a ordem de Deus, né? A ordem de Deus, cada um desses anjos vai agora à terra derramar a sua taça, e em cada taça um flagelo, uma praga, e com essas 7 pragas sobre os ímpios se consuma a ira de Deus, ou seja, a justiça de Deus tem que ser feita.